a namorar, existem 4 coisas que são primordiais. Tudo que é bom, que nós aprendemos, né, e não é pecado você usar algo de um pregador, de um cantor aqui na igreja, que você viu, né, não é pecado nenhum. Né, você vai aí, ouve estudos, seminários, que nem nós temos a reunião com o pastor Hugo, ele prega para nós, pastores. E esse pastor, ele disse que existem 4 coisas que a pessoa precisa ter, uma pela outra. A primeira é a admiração. A segunda, desejo. Ele usou outra palavra lá, mas eu só posso usar isso no encontro de casais. Terceiro, respeito. E quarto, o amor. Né? Normalmente, na cultura nossa, o pessoal colocaria o primeiro o amor. Por causa de Hollywood, por causa das séries da Netflix, né, de romance. E aí, eu estava conversando com esse amigo meu, porque tem um casamento aí de 34 anos que está indo rio abaixo. 34, é um ano a mais que o meu. E eu falei assim, o conselho desse pastor é, onde é que você estava quando a admiração foi embora? E você não percebeu para conversar, olha, eu estou perdendo isso. Ou o marido dizer para a mulher, olha, eu estou perdendo a admiração. Onde é que você estava quando o desejo começou a diminuir? Que você não conversou com a esposa, nem a esposa com você. Porque o amor é o último a chegar, mas ele é o último também a desocupar a casa. Então nós vamos aprendendo sobre essas coisas, né? E trazendo essas coisas para a igreja, por quê? Porque isso traz saúde para o seu relacionamento, para a sua família, para você aconselhar alguém quando você for conversar a respeito disso. Nós passamos por situações adversas para aprendermos as coisas. Para quê? Para que na hora em que nós formos aconselhar alguém, nós já vivenciamos aquilo. Então, é para isso, ou por isso, que Deus permite certas situações na nossa vida. E muitas vezes nós não compreendemos aquilo. E acabamos deixando aquilo passar, não aprendemos nada com aquilo. De repente estamos vivendo a mesma situação, o mesmo problema, né? Como o aluno que vai para a escola, né? Não quer nada com nada, e aí ele é reprovado, vai mais um ano. Meu irmão ficou 3 anos na 7ª série. 3. Era o pior ano da escola, para todo mundo. Pelo menos na minha época. É o mais difícil. E ele ficou 3. Mas Deus abençoou a vida dele, depois ele terminou até o ensino médio lá na COFAC. Né? Então, nós precisamos observar as coisas. A gente não pode viver, como diz alguém lá em casa, aleatoriamente. Né? Simplesmente olhando as coisas passarem. Aquela música do Chico Buarque, ela pode ser muito bonita, mas ela não pode ser uma verdade na vida do crente. Ver a banda passar. Não vai entrar nessa, não. Observe a sua vida. Observe com quem você tem se relacionado. Observe você como cristão. Não observe o irmão, observe você. É você que tem que observar.
Como é que eu estou me comportando dentro da minha casa, no meio da minha família? Qual tem sido o meu objetivo dentro do lar, dentro da família também? Porque se não tiver objetivo dentro do lar, dentro da família, não tem no casamento. Esquece. Deus não vai fazer isso. Deus sempre chamou pessoas comprometidas. Em primeiro lugar, com a sua família. Em segundo, com o trabalho, gente que trabalha. Deus sempre chamou pessoas assim. Né? Então, a pessoa que não tem compromisso dentro da sua casa, ela vai ter problemas no início do casamento. Né? Vamos colocar, vou colocar eu no caso. Vamos dizer que eu me casei, eu tinha o costume de deixar a roupa em qualquer lugar, a cueca, toma banho, larga lá dentro do banheiro e tudo bem. Aí você casa com uma mulher que está acostumada com tudo organizado, tudo no lugar. Mulher é diferente do homem, pensa diferente, age diferente. E aí, né, eu casei para ficar 2 anos na Cofap. Mas casei com uma mulher que tinha visão de futuro. Ela disse, lá é um bom lugar para trabalhar, é uma boa empresa, né? O seu salário não é ruim, fica lá e tal e tal. E aí eu aprendi com ela algo, né, com a minha esposa, a criar raízes. Porque só assim você dá fruto. O fruto, ele não nasce da noite para o dia. Então, a pessoa acostumada a jogar de qualquer jeito lá, já vai ter um problema no casamento. Né? Porque no namoro ninguém vê isso. E o namoro é para isso, é para ver essas coisas. Né? Então, a vida cristã é uma união com alguém. E eu vou dizer uma coisa para você. É a união com uma pessoa que não erra, que é perfeita, que não falha, que não chega atrasado, que tem compromisso com a sua palavra, que é Jesus. Essa é a união. Então a gente não pode ir de qualquer jeito. Porque eu posso não ver algumas coisas até como pastor de igreja. Né? Mas a igreja vê. Eu falei aqui no domingo, a igreja tem olhos. Né? Está lá na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 12. Né? Olho, corpo, a figura do corpo. Então, a igreja tem olhos. Alguém vai ver. Alguém vai ouvir algo que talvez a pessoa não deveria ter dito, porque machuca, porque ofende. Nós não estamos aqui para ferir ninguém. Nós estamos aqui para curar as feridas em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos, em julho, nós vamos ter jovens pregando aqui como no ano passado. Né? Serão algumas quintas-feiras, 7, se eu não estiver enganado. 7 quinta-feiras, são jovens que são cheios de Deus, que têm compromisso com a palavra, uma vida de oração também, de consagração, e com outra coisa, um estudo. São jovens com estudo, não só da Bíblia, mas também fora. Irmãos, isso é essencial numa igreja. A igreja tem que incentivar as pessoas a estudar. O pai deve incentivar o filho, né? A mãe a estudar, a ir à escola, deve fazer isso, porque isso faz uma sociedade enriquecer. Diga para o seu irmão, quer um Brasil rico? Mande seu filho para a escola, mande seu neto, seu bisneto. Nós vamos trazer uma palavra hoje de umas 3 horas.
Meu esboço é assim. Não tem esboço não, tá? Aqui eu anotei só os textos aqui. São pouquinhos. Lucas 10, 27, mas eu quero que você abra em 1 Coríntios 13. Domingo passado foi no 12, hoje é no 13. Mas Lucas 10, 27. Abri certinho aqui, sim. Lucas 10, 27. O verso é 27. Diz assim: a isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Está aqui atrás de mim, tá? De todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. João 13, 34. O Evangelho segundo escreveu João. É o João. O João escreveu. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora sim é o texto da mensagem. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém. E era uma igreja problemática. Aos Coríntios. E ele diz aos santos, lá no início, que estão em Corinto. Capítulo 13, a partir do verso 4. Não vou nem falar dos outros dons, porque perto disso aqui, os dons são nada. Absolutamente nada. Nessa versão aqui, o amor é paciente. Tem uma versão que diz... É essa que eu quero. Aqui. Tem gente que diz que amar é bom, amar é a melhor coisa do mundo. Olha lá. Ó. O amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Quer dizer, não é superficial também. Não é soberbo. Não se ensoberbece. Continua. Até o verso 7. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. E o último verso, 13. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Amém. Diga para o seu irmão, eu quero amar mais. Quando você sentar, quer sofrer. Queridos, eu li dois textos antes, né, o de Lucas e o de João, porque nós aprendemos a usar no mínimo 3 versículos para trazer qualquer verdade bíblica. Né? O homem pode usar aí, falar, Deus diz isso, está dizendo aquilo, mas isso é um problema de cada um. Quando se vai pregar, nós precisamos ter base para aquilo que pregamos, ter fundamento e ter conhecimento daquilo que estamos falando também. E bom também é quando nós experimentamos. O apóstolo Paulo e o escritor de Lucas, aliás, Lucas, o escritor, quando ele diz aquilo, está um homem conhecedor da lei, interrogando a Cristo sobre a vida eterna. O que ele iria fazer para ter a vida eterna? Não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa que não tinha conhecimento daquilo que falava, não era uma pessoa
né? Eu vou usar uma palavra aqui que Paulo usa, né? Uma pessoa ignorante no assunto. Porque se o Antônio me chamar de ignorante, pastor, o senhor é um ignorante, tá? Parte elétrica. Eu sou mesmo. Eu não tenho que ficar com raiva do Antônio. Eu não tenho conhecimento nenhum. É que a palavra ignorante dentro da nossa cultura, ela é ofensiva. Mas Paulo chama a igreja de Corinto, no capítulo 12 aqui, de ignorante, no assunto dos dons espirituais. Ele chamou, ele falou, não quero que sejais ignorantes. Então, no Evangelho de Lucas, o homem que chegou para falar com Jesus, ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas, e ele foi tentar Jesus. Tentar, ele não queria, porque ele já conhecia, ele sabia. Na lei, o que os profetas diziam, tudo mais. E aí Jesus respondeu para ele, fez uma pergunta, e ele respondeu, e aí Jesus trouxe esse texto que ele disse aqui. Ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. O próximo não é o filho. O próximo não é o pai, não é a mãe, não é o neto, não é o marido, não é a esposa, porque Jesus não usou nenhuma dessas pessoas na parábola. Depois, Jesus usou um samaritano, que é o texto em questão ali. E aí Jesus encostou ele na cerca, porque toda parábola termina com uma pergunta. E a pergunta expõe a pessoa que está ouvindo. A pessoa está achando que Jesus está falando de outra pessoa, e de repente ela responde, e aí Jesus falou, vai e faz o que o samaritano fez e você vai viver. Porque vida eterna começa aqui. Amém. Amém, Pai. Você pode não crer nisso, mas está lá em João 17:3. Quer ler? Alguém quer ler? Abre aí e lê para mim. João 17:3. Você vai saber agora que a vida eterna começa aqui. Se você não sabia, você já foi em várias igrejas aí, ninguém falou. Hoje a Bíblia vai te mostrar que a vida eterna começa aqui. Pode ler alguém, por favor, fique em pé. Vou pregar igual o pastor Teixeira. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Quem conhece Jesus aqui? Amém. Então você já está vivendo a eternidade. Já começou aqui. Ou seja, a nossa vida não acaba aqui. Ela vai ter uma sequência. Porque o crente não morre, ele passa da morte para a vida. O segundo texto é Jesus. João era jovem quando encontrou Jesus. E jovem é impossível, né? Jovem tem vigor, jovem, né? E João quis pôr fogo no lugar lá, da terra de Samaria lá, porque eles não foram bem recebidos. É a mesma coisa que acontece com muita gente que às vezes está até na igreja, crente. Às vezes quer matar o outro, fica com raiva, né? Fica bravinho, fica nervoso, né? Quer matar o vizinho, quer matar o patrão, né? Só que João andou com Jesus. E aí no capítulo 13 já Jesus pegou e falou, ó, disse assim, coloca aí, cara. Olha lá. Não é pedido, não é sentimento, amor. Diga para a pessoa do seu lado, amor não é sentimento, não. Porque está escrito ali. Mandamento. Um novo mandamento vos dou. Que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Que também vós, uns aos outros, vos amei.
Irmão, a gente erra muito, porque nós imaginamos amor do jeito que nós vemos nos filmes, né? Nas novelas, quem assiste novela aí. Mas amor não é isso não. Amor é decisão. É por isso que aquele pregador que eu falei agora no início, ele fala, ó, chega primeiro, tem que ter admiração, tem que ter isso, tem aquilo. E aí você vai conhecendo, você ama a pessoa. Você decide, né? Tinha um programa antigamente, você decide. Você decide com quem você vai casar, com quem você vai viver. Você decide se aceita Cristo ou não. Você decidiu com qual roupa você ia vir no culto essa noite. Você foi lá e escolheu. Assim também é amar. É uma decisão. É por isso que amar não é uma brincadeira, né? Não é fácil, não é simples. E é por isso que o apóstolo Paulo avisou essa igreja aqui. Porque talvez o conceito de amor dessa igreja aqui era só alegria. Não, vou casar, vou viver bem, né? E fez uma aliança com Cristo. Só que a aliança com Cristo, ela envolve outras pessoas. Toda a bênção de Deus que me atingir, que me alcançar, vai alcançar as pessoas que estão à minha volta. E toda a bênção de Deus para a minha vida também envolve outras pessoas. Envolve você, envolve a sua oração, envolve o seu amor, envolve uma palavra que você traz para mim, dizendo, olha, estamos juntos. Ou seja, a bênção de Deus para a minha vida, amém, e para a sua, ela vai envolver quem está à sua volta. Amém. Não existe bênção isolada. Não existe isolamento. Rapaz chegou para um pastor e disse assim, ele estava trabalhando como pedreiro na igreja. Eu tenho chamado missionário, pastor. Legal. E tal, não, senhor, a igreja podia me enviar, tal. O pastor falou, tá bom então. É porque você já viu, você conhece um monte de missionário por aqui. Missionário, aonde está assim de igreja, precisa de missionário. Precisa de missionário onde não tem igreja. Que aí ele vai plantar uma igreja. Né? Eu passei e vi o salão lá em cima. Cheguei em casa empolgado. Nem sabia quanto era o aluguel, não sabia nada, só passei de ônibus. Fui levar os documentos para a convenção. E aí cheguei em casa e falei, ó, vamos abrir o igreja. Aí conversamos com o pastor Rô. Não conhecia o bairro. Não conhecia ninguém aqui. Por perto. Ninguém. E aí a gente iniciou. Tanto é que teve culto que a pastora pregou para ela mesma. Porque até eu não estava no culto, porque eu estava trabalhando das 2 às 10. E aí, esse pastor esperou 2 anos. 2 anos depois, ele chegou no rapaz. E disse assim aí, e o chamado? O rapaz falou, não, tá aí. Deus tem um chamado. Então, agora você vai para o seminário. E eu vou te mandar para fora. 2 anos. Falou com o pastor. Ficou 2 anos lá na igreja. Sem o pastor nem tocar no assunto. E hoje, depois de mais de 30 anos, ele está no Peru. Ele abriu várias igrejas. Subia os montes. Ele era solteiro na época. Com a mochila nas costas, em cada vilarejo, ele deixou a igreja plantada. Foi plantando a igreja. Hoje ele está casado, tem a família dele, e pastoreia uma igreja lá, porque ele aprendeu a amar e a respeitar aqueles que tinham a unção de Deus sobre a sua vida. Amém. Irmão, a unção, ela é diferente na vida de algumas pessoas. Então, amar vai exigir de nós algumas coisas. Põe lá, Ricardo, por favor.
Olha lá, a primeira coisa que o amor faz, que não é aquele amar, eu odeio isso aqui. Quando eu vejo a pessoa fazer isso, minha vontade é enforcar a pessoa, sabe? Irmãos, amar é sofrer. Minha família me ama. Débora, André, a pastora. Porque eu fiquei 8 dias na UTI. A Débora foi lá todos os dias. O André não, porque começou a trabalhar. E a pastora todo dia entrava rindo. Né? Saía chorando, acho, mas entrava rindo. Você já pensou na UTI se a pessoa entra chorando? Não. Mas eles estavam lá. Pessoas que me amam sofreram junto comigo. Choraram. Disseram assim: Senhor, não mata o pastor não. Né? Buscaram a Deus por minha vida. Porque é isso que acontece. Se o filho adoece, o pai e a mãe, não vou dizer quase, adoece junto. Adoece junto. Ou eu estou mentindo aqui em alguma coisa, pode falar já. Pode levantar a mão, nós estamos no grupo. Pode participar. E aí o que acontece? Sofre junto, porque o amor é sofredor. Sofre porque ama. E muitas vezes nós sofremos isso na família. Quando alguém parte, vai embora, porque você ama. Então o amor, ele é sofredor. Ele é sofredor. E aí, dentro da igreja, muitas vezes, talvez por isso Paulo estava dizendo na igreja de Corinto. Porque na igreja de Corinto tinha gente que nem conhecia os outros. Havia uma separação, uma divisão muito grande entre rico e pobre. Né? Tinha a festa do amor antes da ceia. O rico levava aquele banquete e tudo e comia sozinho lá e o outro aqui, ó, olhando. E aí o Paulo acabou com aquela festa. Falou: ó, come em casa. Você não sabe comer? Come em casa. Porque até a nossa maneira de comer glorifica a Deus. Até a nossa maneira, não é só a maneira de vestir, não é só a maneira de pentear o cabelo, tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Amém. Então o amor é sofredor. Por quê? Porque a pessoa que mais amou foi a pessoa que mais sofreu até hoje na humanidade. O nome da pessoa é Jesus Cristo, o Senhor. Amém, Pai. Ou seja, Ele sofreu por mim e por você, porque Ele nos amou. O amor é isso. O amor é doar a vida por alguém. Não é esperar receber algo da outra pessoa. Quem ama não faz isso. A mãe quer ver o filho feliz, independente do que acontece. Irmãos, eu estive pregando junto com a pastora na cadeia. Eu não vi um pai lá, mas mãe eu vi que monte. Elas passam por todo aquele procedimento vergonhoso, né? Valdeci está dizendo, por isso, porque o amor é sofredor. Aí o amor é bom, vou falar de coisa boa. O amor não é invejoso. O amor não é invejoso. A inveja é uma coisa do diabo. Foi o diabo quem disse assim: eu quero serei semelhante ao Altíssimo. Subirei, me assentarei. Então, a inveja é uma coisa do diabo. Às vezes o crente, o cristão, ele quer imitar alguém, ele quer se comparar com alguém, ele quer estar no lugar daquela pessoa, porque ele acha que aquela pessoa
Ele acaba olhando, analisando, avaliando, aí olha lá na rede social, né? Aí acaba seguindo uma pessoa que nem sabe quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai, acaba dando dinheiro para aquela pessoa. É isso que acontece. Né? E aí quer estar no lugar daquela pessoa, quer ser aquela pessoa. Isso é inveja. O amor não é assim. O amor, ele vai se alegrar com a vitória daquela pessoa. Mas nunca vai querer estar no lugar daquela pessoa. Porque quem ama já está no lugar certo. Quem ama sabe aonde está. Quem ama conhece a Cristo. Não existe amor fora de Cristo. Fora de Cristo pode existir paixão. Pode existir paixão, desejo. Vou usar uma linguagem boa e talvez alguém nem entenda. Né? Fora de Cristo, não há amor, há paixão. Não é desejo, é libido. Fora de Cristo pode ter essas coisas aí. Mas em Cristo é amor. É por isso que um casamento, uma união conjugal, quando Cristo está no centro, ela tem a chance maior de ser duradoura. Por quê? Porque se houver algum problema, os dois irão buscar a Cristo. Então o amor não é invejoso. A inveja, quem ama, não carrega esse sentimento aí dentro de si. E não permite que esse sentimento entre. Porque é eu que permito. É eu que deixo entrar dentro de mim a mágoa, a amargura, o ressentimento, a tristeza, a angústia. É eu que deixo entrar. É eu que abro espaço na minha vida. Se eu disser não entra, não entra. Independente do que a outra pessoa fizer ou deixar de fazer. Mas eu estou guardado em Cristo. O amor não trata com leviandade, o amor não é soberbo. Você deve conhecer algum cristão soberbo. Algum crente arrogante, prepotente. Eu sou o cara. É amigo do Roberto Carlos. Esse cara não sou eu. Uma soberba, ela é uma coisa do diabo. E o diabo, ele não ama ninguém. Ele ama a si próprio. Tudo que ele faz é em proveito próprio. Ele nunca pensou em ninguém. Ele pensava nele. Ele gostava de receber louvores. Ele gostava de receber adoração. Se você chegasse no céu e dissesse quem é o mais belo aqui, Deus iria dizer Lúcifer. Ele era perfeito. Perfeito em formosura. Ele era o aferidor de medidas. Dentro da mecânica, o Gilson está aí. Né? A gente calibra os equipamentos, né? Paquímetro, micrômetro, tudo com aferidor de medida. Para depois medir a peça. Para não dar erro. Era Lúcifer. Então, a soberba entrou nele. E o amor que ele tinha por Deus foi, saiu daqui. E aí Deus falou, agora você está fora. Então ele quer colocar isso no coração do ser humano. E nós, como cristãos, como servos e servas de Deus, nós temos que ter muito cuidado. Porque a soberba, ela é sutil. Né? Você começa a crescer, você começa a conquistar as coisas, você começa a atingir alguns objetivos, você acaba achando que você é melhor do que o outro. E por fim, isso é algo que entrou dentro de você. E você não percebeu. Se você é bom naquilo que faz, que você faça isso para beneficiar alguém. Para que alguém seja abençoado através da sua vida.
Então o amor, ele não se ensoberbece. Novamente. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Eu não vou abençoar alguém ou fazer algo para alguém esperando o retorno daquela pessoa. Porque Jesus morreu, ele veio com esse propósito, de mostrar o amor de Deus. E a forma maior foi a cruz. Foi na cruz que ele demonstrou de forma total o que é amar o ser humano. Ninguém pediu, ninguém orou dizendo: Senhor, morra por mim. Foi uma decisão dele em favor do ser humano, para que nós hoje estivéssemos aqui reunidos, para que nós entendêssemos o que é amor. Ou seja, o amor não é interesseiro e nem busca o interesse próprio, de maneira nenhuma. O empresário quer ganhar dinheiro? Quer, mas ele tem uma missão com a empresa dele. E ele tem que deixar isso bem claro. Qual que é a missão? Tal. Tem uma série de outras coisas lá, japonês, 6 S, nem sei quantos S tem hoje. Mas ele tem que colocar lá, o cristão também tem que aprender isso. Eu não tenho que estar na igreja buscando o meu interesse próprio. Não, eu vim na igreja hoje porque eu quero ser curado, eu vim na igreja hoje porque eu quero ser liberto, eu vim na igreja hoje porque eu sei que Deus vai falar comigo, eu vim na igreja hoje porque quero que o meu casamento seja restaurado, eu vim na igreja hoje para adorar a Deus, porque eu o amo e porque Ele me amou primeiro. Então eu vim para adorá-lo. Quando eu faço isso, é o interesse de Deus. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Então, se eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, Ele vai fazer na minha vida, como Ele fez até hoje. Deus nunca me desamparou. Nunca. Eu ouvi pessoas dizerem: não vai conseguir, não vai ter. E quando eu fui casar, então, você vai ver agora, isso, aquilo. Aí quando terminou, uma das pessoas que falou estava assim, olhando o rapaz colocar o último piso que está lá até hoje. E disse assim: você conseguiu. Eu disse: não. Deus fez. Amém. Porque você pode arriscar e dizer: não, eu consegui porque eu sou bom, porque eu sou inteligente. Então, o cristão, ele não busca o seu próprio interesse. Nós estamos na igreja aqui para servirmos um ao outro, sem esperar nada em troca, e sem esperar receber nada do outro. Eu vou servir ao Antônio porque eu amo o Antônio. Ah, mas como o senhor ama? Falaram com a minha filha assim: seu pai gosta do meu pai, você nem conhece, que é o dono da empresa. Mas é por aquilo que ela falou dele. A gente vai conversando pelo telefone todo dia, na terapia, no culto, do 12:30 até 1h. E aí, numa reunião lá, ela comentou, né? Então, eu não preciso conhecer a pessoa. Eu tenho que decidir amar a pessoa. Por isso que amor não é sentimento. Porque sentimento muda. Hoje eu estou amando, amanhã eu estou odiando. Hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Hoje eu estou rindo à toa, amanhã eu estou chorando. Isso é sentimento. Isso muda. Amor não, amor é decisão. Quando eu decidi me casar com a Elizabeth Tognini, eu matei todas as outras mulheres do mundo. E quando ela decidiu casar comigo, ela também matou todos os homens. Para ela. Para ela. Isso é amor. Decisão. Ela poderia arrumar alguém mais bonito que eu? Lógico. Com mais condição financeira, já tinha. Até para casar.
Porque eu estava pagando aluguel da minha família. Minha mãe estava numa situação terrível. Então, qual a esperança? Vamos os dois para farol pedir esmola para dois. Mas ela decidiu casar, ela acreditou. Ela me amou, me ama. E, se Deus quiser, eu espero em Deus que ela me sepulte. 89 anos. Eu não quero que ela vá primeiro. Eu a amo também. Então, amar é isso, é uma decisão e um mandamento. Não é uma opção da igreja. Não, eu vou amar o fulano. Eu vou amar o Beltrano. Não. Eu vou amar a irmã tal. Aquela eu não vou amar porque ela tem a cara feia. Nunca me cumprimenta, nem olha para mim. Né? Às vezes cumprimenta, às vezes não. Não. Você decidiu por Cristo. Ele não obrigou você nem eu. Então, em Cristo, nós vamos amar todos da igreja. Amém. Diga ao seu irmão, nós vamos amar todos. Todos. Ali ficou fácil, o Antônio falou para a esposa dele assim, nós vamos amar todos. Né? Mas e aquele irmão que fala algo que você não gostou? Aí você já... Né? Ficou irritadinho. Ficou irritadinho. Sabe? Crente porcelana. Qualquer coisa quebra. Quem ama, não se irrita. Jesus, e agora, hein? Aí a pessoa gosta do Pedrão, porque o Pedrão é bravo, né? O pescador, o nervosão, o valente. O valente, que na hora que precisou ser valente, negou o mestre. Né? Porque o mestre sabia quem ele era. Falou, você morre comigo? Você está vivendo comigo porque você sabe que eu expulso demônios, você sabe que eu curo enfermo, você sabe que eu trago morto de volta à vida, você sabe que eu multiplico pão, que eu multiplico peixe, mas a hora que você me vê sendo carregado, você não vai não. Você vai me negar. Ah, eu sou, ainda falou assim, eu não sou igual a esse não então. Aí Jesus falou antes que o galo cante. Não é o galo cantar não, é antes. Você vai me negar 3 vezes. E aí o Pedrão tá lá, valente. Era ruim de espada, que ele deu na cabeça, acertou a orelha. Ainda tinha esse problema de visão. Aí, irritadinho, bravinho, Jesus, calma. Deixa eu fazer a cirurgia plástica, não precisou nem de anestesia. Pegou a orelha, ficou melhor do que a outra. Né? E aí o irritadinho, o valentão, que a pessoa irritada era assim. Né? Quando está nervosa ou quando está nervoso, nem eu, né? Só Deus sabe quando eu fico nervoso. É até amarga aqui, ó. Amarga a boca agora. E minha esposa tem aguentado tudo isso aí nesses 33 anos. Glória a Deus. É amor. É amor. E o meu primo ainda avisou ela, na minha frente, assim, lá dentro de casa, onde a gente mora hoje. Ele foi lá levar o presente, ele foi padrinho, deu padrinho do casamento. Ele falou assim, ó, não lembro o que ele falou. Ele falou assim, ó, no final ele falou assim, ó, esse cara aí não é fácil. Ele já era crente, bem crente, ele também, pregador, eu também já pregava. Ficou bravo com ele, ele falou a verdade. Quando a verdade é dita, você fica tranquilo. Ele é meu primo, ele me conhecia muito bem. Nós crescemos juntos. Então, por que eu ia ficar bravo? Eu o amava. Como ele também me amava. Então não havia motivo para irritação. Agora na igreja, qualquer coisinha.
né? Faz um evento, faz uma coisa lá e não cobriu direito, né? A mesa do pastor estava, já nem vem mais, porque reclama da mesa do pastor, tá boa. Em vez de dizer graças a Deus, então estamos abençoando o nosso pastor, a família dele. A mesa dele está farta, eu abençoei, eu contribuí, eu ajudei, ficou comendo também, com a boca cheia falando. Com a boca cheia falando da mesa do pastor. E o pastor com o pregador lá ainda, está sendo convidado. E se o pastor, se Deus o livre, acontecer isso com o pastor ficar irritado, aí pronto. Desvia. Porque o pastor não pode ficar irritado. O pastor não é gente. É um robô. Então, o irmão do lado também, só eu posso. Né? Quando a gente ama, a gente evita isso aqui. A gente evita isso. A gente evita ficar irritado. Não é que não vai acontecer. Mas às vezes a pessoa fica irritada por qualquer coisa. Não ama ninguém, ama a si mesmo. Ama a sua própria opinião. Você não pode discordar. Você não pode dizer não. Paulo estava avisando e instruindo a igreja. É o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Podia dizer aqui que Deus ia te curar, que Deus ia abrir a porta. Mas isso aí ele vai fazer mesmo. Ele vai fazer. Isso aí você não precisa se preocupar. Porque ele vai fazer, ele tem aberto, ele tem abençoado gente aqui na área material de forma abundante. Mas a pessoa, às vezes, ela se irrita. Porque a pessoa tem uma opinião contrária dela. Até mesmo dentro da Escritura. Porque ela esquece que existe diversidade, né, de ministérios, de operações. Ela esquece disso. Como cristão, ela não lê, não estuda a Bíblia. E aí ela se irrita, por quê? Porque a pessoa tem uma opinião diferente da dela. Aí às vezes isso acontece dentro do lar, dentro da família. E a pessoa traz para dentro da igreja. Um problema que aconteceu lá no trabalho, que ninguém tem nada com isso, eu menos ainda. Aí a pessoa vem pedir minha opinião. Mas eu não. O que eu tenho com isso? Eu estou aqui para avisar para você e mostrar para você como é que você vai chegar no céu. Amém. Eu estou aqui para resolver o seu problema da família. Brincou com o filho, não vem nascer. Ficou irritado, não vou cear. Bom, o que pode impedir um crente de cear é ele mesmo. Só ele, mais ninguém. Nem diabo, nem pecado, nem coisa nenhuma. Só ele, se não se arrepender do pecado. Então, o crente irritadinho, nervoso, você vai corrigir ele do aceito, porque ele tem uma opinião. Eu penso assim. Jesus não falou comigo. Não vai falar. Jesus vai usar isso aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, Pai. E vai usar pessoas aqui dentro da igreja. Porque você está no corpo. E aí você ouvindo vai ser abençoado por Deus. Por quê? Porque você vai aprender a não se irritar por qualquer motivo. Ou por qualquer coisa. Por uma discordância. Não, esse hino eu não aceito cantar. Porque eu gosto do hino tal. Mas o hino que foi escolhido foi esse. Dê glória a Deus. Oh, glória. Não fica nervoso nem nervosa, não. Canta que Jesus vai operar na igreja. A pessoa, não gostei. Não vou no ensaio. Irritado, nervosinho. Dodói de Jesus. Jesus não tem dodói. Então a pessoa tem que olhar isso aqui, ó. Será que eu amo mesmo? Será que eu amo meu marido? Será que eu amo minha esposa? Será que eu amo meus filhos? Será que eu amo meus pais?
Será que eu amo o irmão da igreja? A irmã da igreja? Será que eu amo o nóia que passa aí na porta? Eu abracei um rapaz um dia aqui, fui para casa, carreguei o cheiro dele. O cheiro dele junto. Levei o cheiro para casa. Eu falei para o pastor, pior, não vou tomar banho, porque eu já tomei para ir para a igreja. Tem que dormir. Mas é isso, não vou me irritar com a pessoa. A pessoa pode estar embriagada, a pessoa pode estar cheia de droga, cheia de narguilé, que ela tiver. Eu vou amar ela como Jesus me amou quando eu ainda estava lá fora. Porque é o que ele me ensinou. E é o que o apóstolo Paulo está mandando fazer. Não leia a indecência, os interesses aí, não suspeita mal. Irmão, isso aqui, ó, é uma das coisas que mais acontece na igreja. E os crentes ainda falam ainda, para ajudar, né? Não é só o diabo, não. Não é só o macumbeiro, não é só o povo aí, né, que faz assim, ó, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Né? Mas o crente nem sabe se é verdade. Nem sabe se aquilo aconteceu. Não estava lá. Não viu. Mas diz assim, olha, eu suspeita mal do outro. E diz que ama. E diz que ama. Diz que ama o irmão. Não, eu amo aquele irmão tal, mas eu ouvi dizer. E aí suspeita mal. Começa a suspeitar daquela pessoa. Eu acho que está fazendo isso. Olha, eu acho que está fazendo aquilo. Você viu, não veio na igreja. Eu acho que está indo em outra igreja. Se está indo, está em desobediência. Vai se dar mal. Sabe por quê? Porque quando a gente vai viajar, que nem quando a Regina foi agora, a Regina tem mais tempo de evangelho do que eu. Bem mais tempo. E quando eu cheguei em São Lucas, ela já não estava lá. E eu tenho 33, quase 40 anos de evangelho. Pastor, eu vou viajar. Foi viajar, né? Está aí em algum lugar. Quinta-feira o Ciro, casado, 2 filhas já, tudo maiores de idade. Chegou para mim e falou, pastor, amanhã eu estou indo para Santos. Peguei férias, tudo, vou ficar uns dias lá com a aula. Falei, vai sim, você precisa descansar, tal, Deus te abençoe. Bom, isso é respeito, isso é amor. Isso é amor. É respeito. Não é medo daquilo que eu vou fundar, não vai viajar. Não vou falar, eu não estou doido. Eu ia junto, se falasse no teu lugar no carro aí. Pega a pastora, vamos lá. Não estaria pregando aqui hoje, estaria lá na praia com ele. Então, às vezes, a pessoa, ela suspeita mal do outro, né? E acaba julgando a pessoa. Porque da suspeita para acusar um passo. E diz que ama. Não, eu amo o irmão. Ó, pastor, eu amo o irmão, mas eu acho que o irmão está tomando. Passei vi de longe assim, não deu para ver a garrafa, se era de tubaína, né, ou se era, né, que nem viram um pregador aí, que eu não posso dar o nome, né, porque está gravado ali, dançando com uma mulher. Dançando numa festa familiar. É um pregador muito conhecido, por isso eu não vou dar o nome. E a esposa dele teve um AVC, ela está na cama, ele cuida dela. Ele falou, ganhei um bebê, eles não tiveram filhos. Ele e a esposa não tiveram filhos.
E Deus usou um amigo nosso, também muito conhecido, né, lá de Carapicuí, o Marcinho, o pastor Marcinho, para falar com ele. Iria dar uma criança para ele cuidar. E aí ele está lá cuidando da criança, que é a esposa. Mais de 50 anos de casado, acho. E aí ele estava nessa festa de família, né? E aí já falaram lá que ele estava adulterando, rede social, e aí pau, 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 pau. Quem falou, quem fala é crente. O diabo só usa o mundo para pôr notícia. Que nem um pregador comentou, eu falo alguma coisa, depois eu vejo os comentários. Isso aí é um ovo pro outro. Ele falou, não pedi para ninguém comentar nada. Foi uma opinião que eu dei no assunto e a pessoa está lá comentando. Eu não pedi opinião. É a mesma coisa, eu vou conversar com alguém e aí converso com muita gente. Mas se a pessoa não disser assim, olha, eu quero a opinião do senhor, eu não vou falar. Eu vou só ouvir, sair e ir embora. Então, ele estava lá e acusaram ele. E a mulher era tia dele. Tia. Né? Como eu falei com o rapaz da Testemunha de Jeová, evangelizei ele a vida inteira na COFAP, né? Tentando BR para Jesus, aí ele foi para a Testemunha de Jeová. Aí ele entrou na área da bebida, na mesa de refeitório, tinha acabado de orar, aí ele veio me questionar no meio de todo mundo. Falei, ó, eu evangelizei você. Agora eu vou te responder uma coisa. Eu passo pelo bar, na porta de um bar. Eu vejo você com um copo na mão, por causa daquele texto, não vos embriagueis. Ele falou, a Bíblia diz para não embriagar. Eu passo e vejo você com um copo na mão, está com só um copo. Eu vou para casa. O que você acha que eu vou pensar? Encheu a cara. Vai estar dentro do bar. Ele não vai tomar só. Né? Vai tomar. Uma é aquele negócio que o pessoal fala para abrir o apetite, né? Depois o apetite toma 10. Então, falei para ele, da mesma forma que você orou agora, pelos alimentos que eu vi você orar aí, eles ensinam lá na Testemunha de Jeová. E talvez muito crente não faz isso na hora do almoço, já sente e come igual o mundo come. Aí o que acontece? Falei, da mesma forma que você orou pela comida, quando você pega uma dose, você ergue do céu e agradece a Jeová? De jeito nenhum. Falei, então, acabou aí a história. É assim que você vai, você não tem que suspeitar mal de ninguém. Se você entender ou ver alguma coisa, você vai e conversa com a pessoa. Chama ela de canto. Isso é igreja. Isso é amar o irmão. Querido, vem cá. Olha, o caminho que você está indo não vai dar muito bom lá na frente. Estou orando por você, amo você. Isso é amor. Amor é cuidado. Amor é cuidar do outro. Amor é aquilo que Miriam teve quando Joquebede colocou Moisés dentro do rio. Ela foi atrás. Ela foi ver. Ela estava cuidando do irmão. Assim é o crente. Cuidar um do outro. Cuidar. Não suspeitar mal. Porque quem ama, cuida. Quem ama, trata bem. Continua aí. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A pessoa ela chega para mim e diz assim, pastor, eu quero ouvir a verdade. Aí eu falo, ó, teve um caso lá em cima, vários, mas teve um lá que eu falei para a mulher assim, para a irmã, mulher não, irmã em Cristo.
Falei, não vai para Bahia. Acho que é Bahia. Se não estiver enganado, é Bahia. Não vai. Por quê? Expliquei. São Paulo é o melhor, ainda é o melhor lugar para se ganhar dinheiro. Expliquei, trouxe o marido, falei, ó, só vou abençoar. Meu desejo é que não vá. Falei para ela, conversei com o marido também. Mas já que vocês querem ir, que Deus abençoe tudo. Só que Deus não muda. Irmão, eu estou bem no lugar. Eu estou num lugar onde eu congrego, onde as pessoas oram por mim, onde as pessoas se preocupam comigo, onde as pessoas intercedem pela minha família no culto de oração, aonde eu sei que tem alguém que está buscando a Deus em meu favor. As pessoas me ligam, as pessoas mandam mensagens para mim, as pessoas oram por mim, né? Eu estou envolvido no ministério. Para que eu vou sair? É a mesma coisa, para que eu vou sair de São Paulo? Eu estive no Nordeste, nós passamos lá perto da terra do Gilson, lá paramos lá em Vitória da Conquista. Depois nós fomos para a Bahia mesmo, a gente parou lá na capital lá, Feira de Santana. Ficamos 2 dias na casa de um irmão. Eu não conhecia esse irmão. Quem conhecia era o irmão Dantas. A gente estava com o irmão Dantas. Você vê, o irmão Dantas conheceu esse irmão rodando com um caminhão. Levou eu, minha esposa, o André e a Débora para dormir 2 dias na casa do irmão. E comer lá. Irmão, fui muito bem tratado. Crente cheio de Deus. Amém. O homem era amoroso. O homem me pediu para pregar na igreja dele. Sabe quantos membros tinha a igreja que ele congregava? 500. Isso faz anos. Nós fomos evangelizar o povo do irmão Dantas lá em Alagoas. O irmão Dantas me deu um abraço aí outro dia na porta, aí quase que ele arranca as artérias do meu coração tudo para fora. Solta e me beijando. Eu tenho ele como um pai, amigo, amoroso, um homem que você vai daqui para Bahia com ele, para Alagoas, você não percebe a viagem, né? Uma conversa agradável, um homem agradável de conversar, um homem cheio de luta, de batalha que ele vivia, mas um homem que valia a pena você estar perto dele. Vale a pena, né? Porque ele está vivo. Então é isso aí, a pessoa quer a verdade, né? Não, eu quero a verdade. Olha, Marieta, eu quero que você me fale a verdade. Aí ela fala a verdade. Eu saio com raiva. Porque eu não amo. Se eu amasse, eu ia dizer, ó, ela me falou a verdade. É a mãe dizendo para a filha, não vai. Toma cuidado. É o pai dizendo para o filho a mesma coisa. É aquela mãe que disse para a filha assim, quando encostou o carro, ela foi sair, a mãe disse, não vai. Não entre nesse carro. Carro cheio. Rapaz, bebida. Aí ela entrou no carro. Aí a mãe falou, bom, já que você vai com Deus. Aí o motorista do carro disse, só se Deus for no porta-malas, que aqui dentro não cabe mais ninguém. Bateu o carro. Só sobrou o porta-malas. É onde ele pôs Deus. Aonde ele pôs Deus, Deus guardou. O resto morreu tudo. A mãe tinha. Um irmão, amigo meu, pregou com outro amigo de verdade. Falou, não, aceita Jesus. Na esquina, onde a gente vira o carro para ir para a casa do meu pai. Pregou, não, Jesus te ama, tá. Falou a verdade. É isso aqui, folga. O amor é isso. E aí, esse meu amigo
disse assim: eu vou depois, eu tenho que resolver o negócio. Aí ele foi. A rota peneirou ele. Era a chance dele, aquela hora. A gente não sabe. A gente quer a verdade. Aí a pessoa fala a verdade para você, você fica nervoso. Um médico. Aqui. Se fosse fazer isso, eu já sabia. Né? Doutor, eu quero a verdade. Ó, você tem 6 meses de vida. Sai de lá, né, apavorado por dentro e xingando o médico. Quando o doutor Ronaldo falou para mim lá em Itaquera, dentro do shopping lá, que é o consultório do lado, do doutor Consulta, o senhor podia ter morrido essa noite. A pastora estava do meu lado, ela saiu, fomos tomar café, ela falou: o que você sentiu quando ele falou que você podia ter morrido? Eu falei: não. Para mim é normal. Desde que eu nasci, mesmo não sendo crente, eu sabia que qualquer hora eu posso morrer. Né? Mas lá no hospital eu não queria morrer, não, eu queria viver. A hora que o negócio ficou preto, eu falei: não, eu quero viver, Senhor, me tira daqui. Né? E graças a Deus estamos aí. Mas a pessoa ela não quer a verdade. Porque a verdade vai bater naquilo que ela gosta. Até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Não, eu tenho razão. Ó, a igreja é assim, funciona desse jeito, tal, é assim. A pessoa já sabe, aí, mas você vai falar, a pessoa não vai saber. Não, mas eu não concordo. Porque Jesus falou comigo. Bom, esse negócio de Jesus, o pior crente que existe é aquele que é de Jesus. Porque tem o crente de Paulo, tem o crente de Apolo, esses ainda dá para você resolver. Mas aquele que é de Jesus, fica difícil. Porque ele não obedece ninguém. Ele não obedece pai, ele não obedece mãe, ele não quer saber da verdade. Ele não quer saber. Porque se ele quisesse saber, ele não precisava nem perguntar para ninguém. Porque ele já sabe. Então ele sabe que se honrar pai e mãe, ele vai ser abençoado. Ele sabe que se honrar as autoridades constituídas, ele vai ser abençoado. Ele sabe que se obedecer o patrão, ele vai ser abençoado. Ele sabe que se servir a Deus na igreja, com alegria e com prazer, Deus vai honrá-lo, porque Deus não nega bem algum aos seus filhos. Então ele sabe disso, mas ele não quer isso. Porque eu penso dessa forma, eu creio assim. Mas está escrito? Não. Então, vamos passar do ponto e vírgula. Tudo. O que é tudo? O que é tudo? 4 vezes tudo lá. Olha o que é o amor. Não é o amor é, como diz o Brasil. O amor é aquelas frases. O amor é isso. O amor é aquilo. Olha lá. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo. Paulo, escrevendo uma de suas cartas, diz que existem pessoas no nosso meio que a gente vai suportar em amor. É em amor. Não é porque eu quero. Porque se dependesse de mim, eu diria só. Né? Como o irmão disse. O pastor, aliás. Foi o pastor Rinaldi. Não da igreja dele, mas uma pessoa saiu, aí o pastor disse assim: vai com Deus. Né? Usou uma música: vai com Deus. Não sei quem que canta isso aí. Por quê? Porque tem gente que a gente vai suportar, mas é suportar em amor. Não é com irritação, não é com raiva, não é. É suportar. Amar é isso aqui. Ó. Foi assim que Jesus nos amou. Ele esperou você, eu não sei quantos anos você se converteu. Eu sei de mim.
Ele me esperou muitos anos. Ele sofreu, mas ele acreditou no que ele fez. Ele esperou e depois ele ainda me suportou e me suporta até hoje. Porque ele me ama. Ele me ama. Eu posso errar, eu posso ficar irritado, eu posso ficar nervoso, eu posso ficar triste, eu posso ficar angustiado, mas Ele continua me suportando, porque Ele me ama, Ele me amou, Ele continua me amando, e Ele vai me amar até o dia que Ele vier me buscar. Ou seja, isso é amor. Deus nunca vai lançar nada no seu rosto, nem no meu rosto, porque Deus não faz isso. Deus nunca vai fazer. Ele ama. Ele vai suportar. Ele esperou mais de 2000 anos para vir na terra e entrar no útero de Maria e parar numa cruz. Então, quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tem coisa ali que a pessoa vai dizer, isso aqui é fácil. Sofrer é fácil. Sofrer é mole, né? Quem gosta de sofrer, diga aleluia. Quem crê em tudo, diga amém. É melhor não crer, não. É melhor crer só em Jesus. Esperar é bom. Esperar é bom. Quando você ouve assim, ó, Deus vai fazer isso. Só que ele não falou quando. Ele deu um sonho para José. José sonhou dentro da realidade dele. Aprenda isso. Não tenha sonho fora da sua realidade. É dentro da realidade que Deus vai te fazer sonhar. O que vai, José não imaginava o que ia acontecer. Mas o sonho que ele teve foi dentro do dia a dia. Não é fora. Não é além. Porque não seria Deus. Ele sonhou que o feixe de trigo dele, né, os irmãos se encurvavam. Os feixes dos irmãos. Então, dentro da realidade, eles eram agricultores, vamos colocar assim, sonhou dentro da realidade. E aí, Deus não falou quando ia acontecer. Deus não disse, ó, vai acontecer daqui a tantos anos, tal, você se prepara, você faz isso, faz aquilo. Não. Só deu o sonho. E ele acreditou no sonho. E aí, foi dos 19 aos 30 anos. 11 anos. 11 anos. Você está esperando há quanto tempo? Você. Quanto tempo está esperando? Pode falar aí. Se quiser falar, pode falar. Quanto tempo de espera? José foi para o Egito, foi vendido no mercado, viu os irmãos vender ele. Mas José amava a Deus. Então, ele foi sendo o melhor. Ele foi próspero na casa de Potifar. Ele abençoou a casa de Potifar. Foi para a cadeia prosperou com ele lá dentro. Porque Deus preparou ele na abundância da casa de Potifar. Vamos ver se administra bem. Administrou bem. O dinheiro que Potifar colocava na mão dele, multiplicava. Tinha juros. Agora você vai para a cadeia. Lá é menos recurso. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu ganho pouquinho. Né? Na cadeia era pouco recurso. Mas colocaram José para administrar lá. A Bíblia diz que a cadeia prosperou. Então o problema não é o recurso. Não é o recurso, é a administração.
E tudo isso ele foi fazendo. Os anos passando, de repente Deus falou, chegou a hora, vou dar um sonho para Faraó. Falou, excluiu os copeiros. Faraó acordou desesperado lá, José foi lá, governador do Egito. Ele não imaginava isso. Hoje, às vezes, a pessoa imagina muito. Deus tem coisas grandes e extraordinárias. José pensou pequeno, mas o que Deus tinha era grande. Amém. É o coração humilde diante de Deus que faz com que as coisas se tornem grandes na nossa vida. Oh, glória. José esperou 11. Abraão, 25 anos. Eu vou te dar um filho. Ela está com 75 anos, né? Sai, começa a andar com a mulher. Já tinha cessado o costume, né? Ou seja, já não se... Numa época que ele já não se... nem se relacionava mais com Sara. Também, Sara estéril, 25 anos. Aí ele pega Isaac na mão. Ele pega Isaac na mão. E a Bíblia diz que Israel está aí hoje, por causa de Abraão. E nós estamos aqui por causa de Abraão também. Amém. Né? Mas 25 anos. Deus também não fala para Abraão, ó, vai ser daqui 25 anos. Ana, estéril, mulher de Eucana. Estamos falando sobre esperar. Todo ano ela subia para cultuar a Deus em Sião. Levava, o marido levava, amava ela. Muito mais do que Penina, que dava filhos para ele. Né? Que amar é isso. Penina dava filhos. Mas a Bíblia diz que Eucana amava Ana. Ele falava o meu amor. Falou para ela algumas coisas. Então não é o que você me dá. É o que eu dou para você. Ele amava a mulher, embora ela não desse filhos a ele. Aí como ela não podia dar, ela foi falar com quem pode dar. Ela não foi falar com o Zezinho do Fogo, com a irmã que profetiza até para as paredes, que profetiza na internet, não. Ela foi falar com Deus vivo. Glória a Deus. Foi no altar da igreja. Ela dobrou o joelho dela lá e falou com Deus. E aí Deus ouviu. E mandou um desviado falar com ela, que era ele. E ele disse, você vai receber o que você pediu. Ela já saiu dali grávida das minhas palavras. Depois de quantos anos? Segundo os teólogos, 25 anos de oração. Quanto tempo você está orando? Para que o seu filho mude, encontre Cristo, para que a sua filha encontre Jesus, para que o seu marido se converta, para que o seu lar mude, para que a sua família seja transformada. Há quanto tempo você está esperando? Não com ansiedade, não preocupado, mas sabendo que Deus vai fazer. Amém. Vamos terminar. Glória a Deus. Ricardo, por favor. Aí. 3 coisas. Paulo diz à igreja de Corinto, que permanece. Isso aí está acima de dons, de todos que você vê lá em Corinto. Tá? No capítulo 12. O que sobra é isso aqui. Agora, pois, porque vem depois. Isso aqui, tudo é superior a qualquer dom espiritual ou do Espírito. Permanece a fé, a esperança, que o crente tem que ter esperança. Diga para o seu irmão, tem esperança, viu? Deus vai fazer. Pode falar para ele. Deus vai fazer. Fala para ele, está vindo do altar a palavra da igreja. Esperança e o amor.
estes três, mas o maior é o amor. O amor é insuperável, Amém. Amém, Pai. tá? Porque Deus é amor. Amém. Deus é invencível. Ô, glória. Deus não dá amor, Deus é. Amém, Deus. É o que a Escritura diz. Então nós, como cristãos, precisamos amar os irmãos. Queria que vocês colocassem em pé.